Oi, pessoal! No vídeo de hoje de Geografia, nós vamos estar falando sobre a tecnologia e o trabalho no setor terciário. O setor terciário envolve o comércio e os serviços. E a gente vai aproveitar também para falar sobre a evolução do comércio e dos serviços, como eram no passado e como é atualmente. Então, antes de falar sobre o comércio, vamos entender o que se trata o setor econômico terciário. Ele é caracterizado pela compra, pela venda e troca de serviços e produtos, ou seja, pelo comércio e pelo serviço. Então, o comércio nada mais é do que a compra, venda e troca, né? É uma atividade desse setor que acontece em diferentes locais de venda, em lojas, shopping centers, farmácias, padarias, internet, postos de combustível, feiras, entre outros, como a gente pode ilustrar, vendo as ilustrações aí. O comércio também tem vários tipos de comércio no mundo inteiro, mas os principais são dois. O comércio varejista, aonde vende diretamente para o consumidor e vende poucas quantidades. Eu posso comprar até uma unidade. Aonde é um exemplo clássico de comércio varejista? O supermercado. Já o comércio atacadista é o que vende para os revendedores, então não tem um consumidor aí, é para os revendedores e vende em grandes quantidades, em caixas fechadas, como a gente pode ver na ilustração aí ao lado. E os revendedores, eles compram isso, por exemplo, os comerciantes, alguns comerciantes compram essas grandes quantidades para vender em poucas quantidades e aí eles vendem para consumidor final. Então, os revendedores são pessoas ou empresas que compram essas mercadorias do comércio atacadista, que vende em grande quantidade em caixa fechada, para vender para o consumidor final, para vender por uma unidade, duas, três, né? Lembrando que o comércio atacadista, quando você compra, ele é muito mais em conta o valor da mercadoria do que no comércio varejista, né? Porque eu tô comprando muita quantidade de uma vez só. Além desses tipos, o comércio também pode ocorrer entre países, a importação e a exportação, entre empresas e governos, que a gente vê várias situações, entre empresas, entre pessoas, né? Aqui abaixo na ilustração, a gente também vê o formato de comércio. Um comércio formal é onde são as lojas, e o comércio informal, que são os ambulantes, os camelôs, né? As barraquinhas. Então, vamos falar sobre esse comércio formal e informal. Começando pelo formal. O comércio formal tem como atividade, as atividades deles, eles registram, são legalizados, né? E por isso eles pagam impostos para o governo sobre os produtos vendidos, né? Então, eu emito uma nota fiscal, né? Através dessa nota fiscal, são impostos que o governo arrecada. E esse dinheiro arrecadado, esse valor arrecadado de impostos, os governantes direcionam para a manutenção e instalação de, implantação de serviços públicos, como água encanada, rede elétrica, transportes, escolas, hospitais, asfalto de rua, segurança. Aqui embaixo, ó, a gente tem um exemplo clássico de uma loja formal, né? De um comércio formal que é no formato de loja. Comércio formal no formato de loja. Já o comércio informal, ele é caracterizado pelos ambulantes, pelas barraquinhas, pelos camelôs, né, que a gente vê na rua ou até mesmo na praia, como a gente vê em alguns casos, né? Essas pessoas que vendem no farol, é praticado por pessoas que não têm um emprego formal, ou seja, elas não têm carteira assinada de trabalho, a carteirinha de trabalho deles, né? Portanto, não transferem impostos para o governo, né? Então, eles não são legalizados. Né? Por quê? E eles trabalham, porque eles trabalham de forma informal. E porque eles precisam vender, fazer esses bicos para poder ter um dinheiro para o sustento da família. Nessa atividade, os impostos não são recolhidos. Quem compra os produtos vendidos no comércio informal não é protegido por lei, ou seja, não possui os direitos do consumidor, porque quem está vendendo dessa forma informal não emite nota fiscal, não traz garantia do item, nem da origem desse item, né? Faz como um bico, ó, te vendo, portanto, é bem mais barato, mas também não garante nada. Então, o direito do consumidor é muito importante, porque quando o consumidor é prejudicado, tem um item quebrado, ou ele tem um item que teve defeito, ou até mesmo porque não gostou, ele pode ser reembolsado, ele pode ter toda uma assistência para esse tipo de situação,
né? Só que ele só tem esse direito quando o comércio é formal. Então, para ter nossos direitos garantidos, quando a compra de um produto apresenta defeito após um tempo de compra, o fabricante é obrigado a consertá-lo ou trocá-lo, ou o fabricante ou o comércio, né, de acordo com o que ele emite na nota a garantia que ele dá, que varia de local a local. Se a pessoa se arrepender da compra realizada pela internet, principalmente, ela pode devolver o produto até 7 dias, sem ter que pagar nada para o vendedor, né? Ou seja, você não deve pagar para devolver. E por que isso? Muitas vezes você compra na internet um sapato, uma roupa, uma peça de roupa e o tamanho não serve. Ou até mesmo a cor não é legal, não estava de acordo com o que falava lá na própria internet, mostrava, né? Então você tem esse direito. Além disso, as embalagens dos produtos devem trazer informações claras sobre eles, como por exemplo a validade. Em alimentos é muito importante ter a validade, né? Mas não são só os alimentos, a maioria das coisas tem validade, né? É só você procurar, por exemplo, em eletrodomésticos nos manuais, né? Sempre tem algum lugar que está escrito a validade. E o órgão que cuida dos direitos do consumidor se chama PROCON, que atualmente ele tem trabalhado ativamente no sistema online dele devido à pandemia. Além do comércio, a gente tem os serviços, né? Que é outra prática do setor terciário, essa prestação de serviços. Os serviços são todas as atividades em que o consumidor ou empresas compram algo sem ser produto, sem ser material, não é material. Um exemplo disso, a rede de energia elétrica de saneamento básico, transporte de pessoas ou de mercadorias, hospedagens em hotéis e turismo, serviços de comunicação, que no caso é telefonia e internet, serviços médicos e de saúde, segurança e limpeza. Então, os serviços eles podem ser divididos em particulares e públicos. Então, para tudo, na maioria das coisas, você tem a parte voltada para a saúde, educação e transporte, você tem particular e público. Exemplos aqui, a gente foi para o segmento de transporte e a gente tem o exemplo de transporte público, os coletivos, que é no caso aí, ó, o ônibus, o trem, o metrô, né? E a gente tem os particulares, como é aí em cima o carro amarelo, o táxi, o Uber. Esses serviços particulares são fornecidos por empresas às pessoas que pagam por eles, né? Então, alguns exemplos que oferecem esses serviços aqui no Brasil, esses serviços particulares: escolas particulares, hospitais, onde eu posso ter acesso a uma melhor qualidade de atendimento, porque eu pago para ter um convênio, né? Hotéis, onde eu pago para ter uma recreação, uma diária para passar o dia, as refeições, empresas de telefonia, quer dizer, eu vejo se eu quero pagar um pacote mais econômico, ou então até mesmo com internet, com várias outras vantagens e benefícios, né? Já os serviços públicos é quando o governo usa o dinheiro arrecadado nos impostos para pagar esses serviços. Lembrando que os impostos não vêm só do comércio, ele vem de várias outras fontes. Então, exemplo, quando eu vou viajar, eu passo pelo pedágio, eu pago. Esse dinheiro é convertido em impostos, né? Que o governo recolhe para, por exemplo, fazer a manutenção das estradas e rodovias. Outro dinheiro arrecadado na forma de impostos é, por exemplo, as pessoas trabalham em empresas, o salário que elas ganham, uma parte delas é arrecadado imposto, né? O governo arrecada no formato de imposto para poder fornecer todos esses benefícios para a população, benefícios públicos, porque a população, a maioria, é muito simples e não tem acesso a esses recursos de saúde, educação, de segurança, de transporte. Então, esses serviços podem ser fornecidos diretamente pelo governo ou ainda por empresas estatais ou subsidiadas. Empresas estatais são aquelas criadas e administradas pelo próprio governo. Empresas subsidiadas são empresas que recebem um pagamento total ou parcial do governo, mas elas mesmas trabalham para fornecer serviços à população, né? A empresa estatal, o governo cria e administra ele diretamente.
As subsidiadas, o governo paga para uma empresa e ela presta esse serviço para o governo, né, e para a população. Exemplos de empresas assim: os Correios, a Caixa Econômica, a Petrobras, né, que fornece combustível, o Banco do Brasil. Os serviços públicos são mais voltados para a saúde, que são hospitais públicos, postos de saúde, o SUS, para a educação, escolas municipais, escolas estaduais, as creches, né, o CEL, que é também uma outra instituição, e segurança pública, que são as seguranças municipais, estaduais e até as federais, numa forma de exército, né, quando há necessidade de uma intervenção mais rígida da segurança. Então, são necessidades importantes e fundamentais para que a pessoa possa crescer e viver com dignidade, com o mínimo de qualidade de vida. Aqui a gente tem uma ilustração clássica aí de um hospital público. Então, exemplos de serviços públicos que devem garantir condições de vidas dignas e de qualidade à população, que é o mínimo, por exemplo, fornecer água encanada, né? Que é essencial para a população, pois fornece água tratada e apropriada ao consumo humano. O transporte público é essencial para as pessoas se deslocarem aos locais de trabalho, de estudo ou de lazer. O atendimento médico e de saúde, que é fundamental para se evitar e tratar doenças, além de garantir uma qualidade de vida melhor à população, porque elas conseguem fazer um tratamento preventivo e todo ano, né? E evitar que surjam doenças. Na educação, fundamental para o desenvolvimento social, quer dizer, a criança, o adolescente, as pessoas crescem num ambiente de diferenças, né, entre pessoas, e aprende a se socializar, né, a conviver com essas diferenças. Econômico, porque ela vai estudar, ela vai ter uma condição de salário melhor, portanto, uma condição de vida melhor. E cultural, que é para ter os conhecimentos. Tem também a rede de energia elétrica, que traz conforto e proporciona o desenvolvimento do local e da população, além de trazer segurança. Imagina você andar numa rua onde você não tem iluminação pública, né? Segurança e policiamento é necessário para proteger a população e também para garantir o cumprimento de deveres e de direitos, as leis, né? De ver que as leis se cumprem. Saneamento básico, essencial para evitar a proliferação, né? O aumento de doenças e a poluição do meio ambiente. É o serviço responsável pelo tratamento do esgoto e pela coleta do lixo. Vamos falar agora sobre a evolução no comércio e nos serviços. A gente viu em outros vídeos que o setor econômico primário e secundário, eles mudaram ao longo do tempo, tiveram uma evolução. E a mesma coisa aconteceu no setor terciário. Sim, para a gente poder acompanhar esse aumento da população, né, aumento da produtividade e da demanda, para melhorar as produções e aumentar, todos os setores, inclusive o terciário, passaram a usar tecnologias modernas, serviços que ficaram mais automatizados. Com as novas tecnologias, muitos serviços feitos pela internet, como compras, pedidos de refeições, medicamentos, agendamento de consultas e, inclusive, consultas online, que é o médico na tela, já estão sendo feitas por conta da pandemia, né? Então, quer dizer, essa tecnologia mais avançada está sendo usada principalmente e ainda mais nessa época de pandemia do Covid-19. Aqui a gente tem vários exemplos. Lembrando que na consulta médica é importante, a gente não pode dispensar a consulta presencial, tá bom? Porque ela ainda continua sendo fundamental e importante. Então, como nos bancos, que a gente vai dar esse exemplo aí para a gente ver a evolução, outros setores também do comércio tiveram desenvolvimento tecnológico e também foi responsável pela criação de outras profissões e postos de trabalho, mas são empregos que foram criados para poder atender essa demanda e relacionado à parte da informática, à internet, à telefonia, aos satélites e outras áreas. Então, são empregos onde a mão de obra é mais qualificada e especializada para poder trabalhar com esses avanços tecnológicos, né? O comércio e os serviços tiveram uma grande evolução, né? Principalmente, a gente vai ilustrar aqui nas agências bancárias. No passado, a gente tinha o atendimento ao público feito pelos atendentes, pessoas que usavam caixas
né, registradoras e com os computadores para registrar toda a movimentação, entrada e saída de dinheiro, pagamentos de contas, transferências, mas atualmente tudo isso foi automatizado. Agora eu tenho os caixas eletrônicos, aonde eles mesmos já registram tudo isso e o próprio cliente, a pessoa, pode fazer isso aí, lá no caixa eletrônico. Ou se ela quiser, ela pode ter o atendimento online, ou feito pela internet, ou até mesmo pelos aplicativos, pelos apps, né? Disponíveis por cada agência bancária. Né? Então, pagamentos de contas, saques, depósitos, transferências de dinheiro, hoje tudo você pode fazer de uma forma informatizada, né? Mais avançada. Então, aí, ó, a gente pode ver nesse caso a evolução das agências bancárias, como ela era nos tempos de 1900, né, que tinham aquelas filas enormes, porque tinham que esperar as pessoas serem atendidas por cada atendente, cada pessoa que tinha no caixa, né, para poder fazer a movimentação que o cliente quisesse. Nos dias atuais aí de 2017, onde a gente tem um registro, a gente tem os caixas eletrônicos que tem um autoatendimento. A pessoa mesmo pode fazer toda a movimentação que ela quiser. Portanto, gente, se a gente tivesse que resumir aí para vocês sobre o trabalho no setor terciário, a economia, a gente diria o quê? Primeiro, os serviços, eles se dividem em dois, serviços privados, que são os particulares, e os públicos. Os serviços privados são fornecidos por empresas e as pessoas pagam por eles. Já os serviços públicos, eles surgiram para garantir condições de vida digna à população e são pagos com os impostos recolhidos pelo governo. Além disso, o comércio se divide em dois: o comércio informal e informal, o formal e o informal. O comércio informal são atividades sem registros e que não contribuem com a arrecadação de impostos. É uma forma de sustento para muitas famílias, então não garante um direito ao consumidor. Já o comércio formal são atividades legalizadas, registradas e que, por pagarem impostos ao governo, garantem direitos ao consumidor, né? E independente disso, toda a parte de comércio e serviços tiveram avanços tecnológicos e essas diversas atividades elas foram automatizadas. Então, é comum ver hoje, atualmente, as pessoas realizando compras e solicitando serviços pela internet, né? Pelos aplicativos, tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, nos acompanhem aí no Instagram, no site, deixe o seu joinha e até o próximo vídeo.